Bom, minha história começa aqui, ó. Lá por outubro de 73, aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo, quando eu fui pela primeira vez a um campo de futebol. Eu já nasci filho de jornalista, minha mãe também trabalha com jornalismo, meu avô é jornalista, casei com jornalista, é um saco. Na minha família tem uns 40 jornalistas, quem é jornalista casa com jornalista, quem não casa. E uma família de gente que sempre adorou ler, sempre adorou tentar ter a pretensão de escrever. E aquela coisa, já tenho 2 filhos, já estou indo para o meu 4º livro e só falta plantar uma árvore. Espero que seja Palmeiras, não sei porquê. Mas até por conta dessa paixão pelo meu clube, nasceu a paixão pelo futebol. E as duas estão juntas na minha profissão. Eu sou jornalista por esporte desde 1990, sou jornalista desde 87, mas eu fico chutando algumas coisas por TV, por rádio, por jornal, por internet, por livros agora desde 1990. Eu trabalho com futebol desde 1990 e desde 2013 eu comecei a escrever livros de jornalismo ou jornalismo futebolístico, porque eu sou monoesportivo, e principalmente dessa grande paixão que é o futebol. E tento pelo menos ter a pretensão de tentar entender o futebol pelos olhos míopes do torcedor. Aliás, como o melhor escritor e o melhor dos nossos míopes foi o Nelson Rodrigues. Então eu tento enxergar a coisa do futebol sabendo que só se pode chutar dentro de campo, como jogador, não como jornalista, e tenho a pretensão, até por ter me formado como árbitro de futebol, como treinador de futebol, de tentar entender o futebol um pouco além da torcida, mas sempre com esse viés de um cara que veste a camisa no clube, né? Mas por ele eu não distorço. Eu torço pelo Palmeiras, mas não vou distorcer por contra o Palmeiras. Tenho o dever como jornalista de tentar não distorcer, tentar não torcer. E tenho o direito como cidadão de torcer pelo Palmeiras e pelo grande futebol da seleção brasileira e pelo maravilhoso futebol do mundo. E eu cresci ouvindo meu pai falando de futebol, lendo, aprendi a ler lendo a revista Placar, lendo livros de futebol, e aprendi geografia com o futebol, aprendi história com o futebol e quero cada vez mais aprender história do futebol. E é por isso que eu estou aqui na Contexto para lançar esse livro, As Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, que são de fato as melhores seleções que eu pude ver. Tem muita seleção maravilhosa que eu li ou ouvi. A Hungria, aliás, o Uruguai de 1950, o Uruguai campeão do mundo de 30, a Itália bicampeã de 34 e 38, a Áustria maravilhosa, o Vandertin dos anos 30, a maravilhosa Argentina dos anos 40. Mas todos esses times eu não pude ver. Mas no meu livro eu consegui ver praticamente tudo. O jogo completo da Hungria vencendo a Inglaterra em Wembley em 53, a base daquele time maravilhoso da Copa de 54 na Suíça. Eu vi todos os jogos da Inglaterra de 66, os tapes, claro. Também pude ver a Alemanha de 74, a maravilhosa Laranja Mecânica de 74, a Itália de 82, a Argentina do Maradona, o Maradona da Argentina de 86, a França de 98. Então não é um livro chutado, é um livro que eu realmente pude ver ou rever, ou tenho o privilégio e a emoção de ver pela primeira vez, para poder dar a impressão do jornalista, do amante do futebol, um cara que praticamente há 37 anos respira, come, vê, estuda futebol, tenta entender algo absolutamente incompreensível do futebol. E com isso é que a gente acabou, juntamente com a ideia básica da Contexto, a ideia foi da editora, trazer essa seleção das melhores seleções de todos os tempos. E não necessariamente apenas as ganhadoras, porque isso também é maravilhoso no futebol. As seleções que talvez mais fiquem, dessas 7 que estão elencadas, escaladas por nós a Contexto no livro, 2 não ganharam a Copa, mas ganharam, conquistaram o respeito praticamente eterno do mundo. A Hungria de 54, a Holanda de 74. Então isso que é muito legal do livro. E o futebol dá esse espaço maravilhoso aos, entre aspas, losers, aos perdedores. A gente fala muito da Hungria de 54, mostra inclusive taticamente a revolução que foi a Laranja Mecânica de 74, e mostra também outras seleções que eventualmente podem não ter jogado um futebol tão bonito como a Inglaterra de 66, mas merecem estar no livro. O livro que, aliás, tem essa ideia básica: vamos contemplar uma seleção de cada país. Então escolhemos a Inglaterra de 66, campeã do mundo, embora eu ache até que a Inglaterra de 70 tenha jogado mais bola. Escolhemos a Argentina do Maradona de 86, a Itália do Paulo Rossi, mas que também era do Bruno Conte, do Cabrini, do Antonioni, do Zoff, de 82. A França campeã do mundo de 90, e fazendo sempre a menção honrosa àquela maravilhosa geração francesa dos anos 80, do Platini, do Gilles, de 82 e 86. A gente fala da Alemanha,
um time que desbancou a Holanda de 74, só pode dar um baita time, e é uma história muito bonita da Alemanha de 74, e claro, essas duas seleções inesquecíveis, a Hungria de 54 e a Holanda de 74. É um livro que tem uma certa pretensão, sim, de não só apenas ser um livro para torcedor, mas também para treinador, para preparador físico, para atleta, e até para quem não é do futebol, para entender como um grupo em um mês consegue mudar uma história. O que é demais da Holanda de 74, que era um time que não existia até 2 semanas antes da Copa, e depois foi maravilhoso no verão do amor na Alemanha de 74, e acabou exatamente diante da Alemanha em Munique. Nunca mais se repetiu aquele futebol, mesmo com alguns daqueles jogadores atuando pela Holanda. E isso acontece. O Brasil era fantástico em 82, perdeu para uma Itália que praticamente em 3 anos ganhou 4 jogos, os 4 jogos decisivos da Copa de 82. A Argentina, que não foi bem antes, não iria bem depois da Copa de 86, iria maravilhosamente bem com um Diego Armando Maradona dentro de campo. Então a gente mostra algumas limitações técnicas da Argentina, mas a gente mostra a fortaleza tática da equipe, a gente explica taticamente. Então por isso que eu digo, é um livro, digamos, para se discutir em botequim, mas também em mesa redonda. Desde as circenses até aquelas mais sérias. Porque ele tenta mostrar taticamente a discussão, às vezes nem sempre a coisa mais animada do mundo, mas que explica por que essas 7 seleções estão nesse livro. Uma coisa que é legal do livro, e que acho que é inédito, pelo menos no Brasil e talvez na América do Sul, até onde eu sei, claro, é que realmente é um livro que parte de imagens. Peguei os melhores momentos. Não, vi e revi algumas vezes, vi outras vezes os jogos na íntegra. Graças a um dos colaboradores do livro, Gustavo Roman, que tem um acervo de mais de 5.000 filmes de futebol, e os meus colegas jornalistas, o André Rocha e o Dazer Marques, a gente conseguiu entrevistar muitos jogadores, algumas entrevistas que eu já havia feito previamente, e com acesso a essas imagens dos jogos na íntegra. E alguns fantásticos com as narrações do original, narração japonês que não serviu para nada, narração alemão que também não, mas eu tive inclusive o som do estádio. Tem coisas muito legais, então a vaia da torcida da Alemanha para a seleção alemã no início da Copa, e também alguns preconceitos que a gente tinha, falava, a Itália não era tudo isso, deu para ver, ao rever a Copa de 82, que a Itália era melhor do que eu imaginava, que a Alemanha de 74 era muito melhor do que eu imaginava, que a Inglaterra de 66 era um pouco menos já do que eu imaginava, então é muito legal, né? E evidentemente abre um imenso campo para discussão. Mas sempre lembrando, o critério que a gente usou para a seleção, o trabalho do jornalista, de editor por definição, é de escolha, a gente tentou privilegiar uma escola de cada país, e todas a partir de 1954, quando a gente tem registro de imagens, porque é um livro que, repito, a gente só pode chutar dentro do campo, fora não. Então, como jornalista e como pretenso pesquisador do esporte, eu tentei chutar o menos possível, deixar quem sabe chutar, e a gente apenas observar a distância, com um foco, com um viés jornalístico, mas sempre com a paixão do torcedor. Porque eu sou absolutamente apaixonado, até por essas seleções que não jogaram tão bem, mas que jogaram maravilhosamente bem, como Hungria e Holanda. Essas podem ter conquistado, levantado o caneco, mas para sempre vão estar no coração do torcedor.